Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês verão esse vídeo, portanto, saudando vocês com todos os horários. Primeiramente vou apresentar, eu sou o enfermeiro Wendro Furtado, formado pela Universidade do Estado do Pará, sou especialista em ginecologia e obstetrícia, pós-graduando em ciências biológicas aplicada à saúde pelo Instituto Federal do Pará. Atualmente estou trabalhando no Hospital Regional de Tucuruí e agora nós vamos trabalhar, a disciplina, a enfermagem, sobre atenção ao paciente oncológico. Antes de estar aprofundando no assunto, é importante a gente se perguntar o que venceu o câncer, de onde origina-se o câncer, né? Para a gente poder entender sobre isso, é importante conhecer o termo neoplasia. Eu não coloquei no slide justamente para vocês atentarem a minha explicação. Neoplasia nada mais é e nada, ela quer dizer o quê? A neoplasia ela quer dizer um crescimento novo, ou seja, a neoplasia nada mais é do que um tumor. Esses tumores eles podem ser classificados como benigno ou maligno. Um tumor benigno ele se trata de um comportamento inocente. O que eu quero dizer com isso? Caracterizado por uma lesão local que não se dissemina, ou seja, ele não espalha pelo corpo. Ele é passivo de reseção cirúrgica, ou seja, dá para se fazer um revestimento da situação desse tumor. Conseguimos deletar esse tumor por meio cirúrgico ou medicamentoso. Ou seja, normalmente o paciente ele consegue se curar. Enquanto os tumores malignos são denominados câncer, que tem um comportamento agressivo, incluindo a invasão e destruição de tecidos adjacentes, de tecidos que estão ao redor. Por que eu estou falando isso? Porque neoplasias elas são benignas e neoplasias elas são malignas. Aquelas que são malignas são classificadas como câncer, ou seja, não existe câncer benigno. Todo câncer ele se caracteriza como maligno. E o câncer, como o nome já diz, ele é um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células, ou seja, elas invadem tecidos adjacentes por meio de um sistema chamado metástase, que em breve estaremos explicando o que é essa metástase. É válido salientar que todo paciente com câncer, ele não sofre, além de sofrer com questões de patologia, ele também vem sofrer com a questão emocional, ele também vem sofrer com a questão psicológica, ele vai sofrer sensações de solidão, insegurança, incerteza, ou seja, esse conjunto de sensações eles estão acoplados, estão vinculados ao fator patológico desse paciente. Então a enfermagem em si, o técnico de enfermagem tem papel fundamental na estabilização e na cura de pacientes portadores dessa patologia. E como isso acontece? O câncer ele é desenvolvido por 3 etapas, ou seja, que pode ser classificada também como estágio. Um estágio inicial, um estágio de promoção e um estágio de progressão. Digo a vocês que isso não acontece de um dia para o outro, ou seja, levam anos. Alguns casos levam meses, mas porém a maioria das vezes eles levam anos para se transformar em um câncer. E esses estágios são o estágio inicial, ou seja, que quando é com um gene apenas, um genoma ele sofre uma mutação, né? Como vocês podem ver aqui nessa figura, esse gene aqui, ó, essa célula é uma célula que tem um genoma. Esse genoma sofreu uma mutação, ou seja, ele é classificado como uma iniciação, um estágio inicial. Eu vou explicar para vocês o seguinte: toda e qualquer célula existe um receptor chamado P53. Esse receptor P53 ele tem um papel fundamental no processo de divisão celular. Por quê? Esse P53 ele vai fazer correções nos genomas mutantes, ou seja, todos nós nesse exato momento estamos sofrendo mutações de forma exacerbada pelo corpo. Só que o P53 vai lá dentro do processo de divisão celular e consegue corrigir esse genoma, faz com que a célula se transforme numa célula saudável.
ou ele vai fazer com que a célula sofra apoptose. O que é a apoptose? É uma morte programada. Um exemplo, a célula nasceu defeituosa, a P53 não conseguiu reverter o caso, aí a célula vai sofrer apoptose, uma morte programada, ou seja, aquela célula defeituosa, a própria célula se suicida. É como se fosse isso. Então, o estágio inicial de um câncer acontece isso. Vai acontecer o quê? Uma fase de iniciação. O genes ele sofre uma ação de um agente cancerígeno. Esse agente vai ser o quê? Ele pode ser por raios solares, ele pode ser agentes químico, físico, ambientais e hereditário, quando se herda esse gene defeituoso, né? Então, ou seja, precisa-se de para uma célula se transformar numa célula cancerígena, ele precisa desse estágio de iniciação, ele precisa da ação de agentes cancerígenos. O próximo estágio seria o estágio de promoção, que seria o quê? O agente ele vai vai atuar nas outras células já alteradas, por exemplo, uma célula já foi alterada, aí outro estágio seria a de promoção. Várias outras células vão sendo nascido com mutante, com genes mutantes, ou seja, com genomes mutantes. E o próximo estágio seria o estágio de progressão. O que vem ser esse estágio de progressão dentro do processo de divisão celular? Seria a caracterização pela multiplicação descontrolada e irreversível das células que estavam no estágio inicial. Ou seja, para surgir um tumor, ele precisa passar por essas 3 fases para poder se tornar uma célula cancerígena, certo? Então, gente, quais são os tipos mais comuns de câncer? Câncer de mama, que atinge mais mulheres, né? Apesar de homens também ter uma incidência, homem ser acometido quando eles herdam de forma hereditária. Pulmão, o câncer no estômago, que é válido salientar que é o mais presente dentro da região norte, e levando em conta aspectos epidemiológicos, isso acontece devido ao quê? Devido à nossa culinária e hábito ambiental. O pulmão, por exemplo, quais são os maiores fenômenos, o que maior leva a pessoa a desenvolver câncer no pulmão? Tento raciocinar o que é hábito, o fumo, né? Ou seja, vocês percebem que dentro da minha explicação, várias vezes eu estou apontando a questão da ação ambiental, a questão da cultura, de como a pessoa ela se comporta socialmente, ou seja, fatores ambientais eles têm forte influência no desenvolvimento do câncer. Existem também os colos retais, o fígado, câncer de fígado, de pele, de próstata, né? Que são até campanhas do Ministério da Saúde. E o câncer de colo de útero. Por que eu pontuei apenas esse? Apesar de existirem vários outros, como anteriormente foi explicado. Porque são os que vocês terão mais contato dentro da profissão de vocês. Por eles serem o que? Mais comum dentro do sistema, dentro do nosso sistema, dentro do sistema de saúde. Vamos falar a princípio do câncer de mama. O câncer de mama, existe uma campanha do Ministério da Saúde, né? Acredito que todos vocês já tenham tido contato ou oportunidade de assistir ou de fazer alguma ação educativa em prol da prevenção do câncer de mama, justamente porque tem um valor alto, um índice alto, olhando de forma epidemiológica dentro da nossa massa populacional, acometendo mais mulheres. Por que vocês acreditam que a mulher é a mais acometida? Segundo o estudo epidemiológico, a mulher é mais acometida por câncer de mama devido a questões hormonais, oscilações hormonais que ocorrem dentro do processo vital da mulher. A mulher ela ovula, a mulher menstrua, a mulher ela tem, como eu disse anteriormente, oscilações hormonais mais do que o homem, né? Isso tem um fator, já foi comprovado, estudo científico comprova, isso tem um fator primordial na proliferação do câncer de mama. Claro, contando também com as questões hereditárias, né? Que é passada de forma hereditária entre membros familiares, e a questão também ambiental, por hábitos. Antes de adentrar de forma assim,
científica dentro do processo de fisiologia da mama, é necessário conhecer um pouco da estrutura mamária, ter noção que a mama ela é formada por diversos tipos de tecido, que esses tecidos dentro do processo de patológico, dentro do processo do surgimento de uma neoplasia maligna, né, que venceu o câncer, ou seja, é necessário conhecer as estruturas. E a mama ela é formada por um parênquima mamário de estrutura funcional de glândulas de 18 a 20 lóbulos. Esses lóbulos eles são formados por um conjunto de alvéolos, canálico, dúcleo e ampolas lactóforas. Ou seja, cada estrutura dessa que foi pontuada, elas têm estruturas celulares diferentes, ou seja, elas sofrem mutações e replicações e divisões diferentes. Os alvéolos mamários são formados por um conjunto de células, viu? Que pode ser considerada a unidade mais importante da estrutura mamária, pois são responsáveis pelo quê? Pela produção do leite. Síntese, tudo que vocês verem sobre síntese quer dizer o quê? Produção de leite. Síntese, soma, ou seja, produção. É um conjunto de a mama ela tem um conjunto de 10 a 100 alvéolos denominados lóbulos, né, que são de suma importância para a transportação de leite, ou seja, para a injeção do leite. Aqui vocês podem observar uma mama, né, uma ilustração, um desenho para ficar de forma mais didática, onde podemos ver a caixa torácica, podemos ver músculos, né? Ou seja, o tecido muscular ele é diferente do tecido do tecido gorduroso da mama, como vocês podem ver aqui embaixo. Existe tecidos glandulares, existe o mamilo, a auréola, o canal latíferos, tecidos gordurosos. Acredito que vocês estudaram isso em anatomia, né? Só estou mostrando para vocês verem a dinâmica de diferença de tipos de tecido. Ou seja, existe uma produção e multiplicação de células de formas diferentes. Ou seja, todo o nosso corpo existe diversos tipos de células. Não, a mesma células que existem na glândula mamária, elas são diferentes das células que existem, vamos supor, no colo uterino da mulher, né? É só para vocês ficarem cientes que é impossível falar de câncer e não pontuar diferenciações celulares. Por isso que eu estou mostrando e evidenciando nesse quadro as diferenças entre os tecidos, né? Para vocês ficarem cientes das situações que verão mais à frente. Agora vamos pontuar de forma mais sintética sobre o câncer de mama. No câncer de mama não existe nenhuma etiologia específica. Etiologia, gente, quer dizer origem, né? Aqui, ó. Não existe uma etiologia específica, podendo ser desenvolvida por eventos hormonais, genéticos e possivelmente ambientais. São fatores que podem contribuir para o surgimento de qualquer outro tipo de câncer, né? Como eu falei anteriormente, os hormônios ovarianos, principalmente estradiol e progesterona, eles são primordial na proliferação e no surgimento de células, ou seja, na produção, no surgimento de câncer. Por isso que a mulher ela é mais acometida, apesar de homens também terem, né? Esses hormônios quando o câncer desenvolve, pode surgir alterações na pele que recobre a mama, como abalamentos ou retrações. É válido salientar a importância de saber fazer o teste de toque. Quando eu tiver a oportunidade de explicar para vocês, acredito que vocês saibam, mas se não souber eu posso sim explicar como se faz o toque mamário, como se orienta, como se faz a inspeção do exame físico em relação a de como tentar diagnosticar de forma precoce uma paciente possivelmente ou potencialmente ativa para a proliferação do câncer, né? Essas alterações elas surgem na pele e fica bem evidente, como vou mostrar já já no próximo slide. Quais são os tipos de câncer de mama? O carcinoma in situ, o carcinoma lobo, o carcinoma ductual, o lobular, o carcinoma medular, o câncer mucinoso, o câncer ductal tubular e o carcinoma inflamatório. Se lembra daquele slide que eu mostro toda a estrutura da mama?
né? Vocês devem lembrar. Justamente porque a gente tem que conhecer cada parte, porque o câncer ele pode. Ou seja, o câncer, gente, ele cada vez mais está matando, né? Apesar de existir hoje em dia muita campanha que favorece o não surgimento dele, mas como você pode ver, a mulher ela perde toda a funcionalidade. Uma mulher com câncer de mama, ela precisa de uma visão multiprofissional, precisa de uma assistência multiprofissional. Ou seja, a mulher quando ela tira a mão, ela precisa do médico, ela precisa da enfermagem, ela precisa do técnico de enfermagem para ter esse um cuidado, né, dentro de cada uma das suas especialidades. Ou seja, vocês, futuros técnicos de enfermagem, terão contato com diversas mulheres dentro desse quadro do qual eu estou mostrando. Fazer curativo, fazer medicações e, claro, dar apoio emocional que muitas mulheres sofrem diante da perda da mama, né? Um outro tipo de câncer é o câncer de pulmão, né? Sabemos que o aparelho respiratório tem uma estrutura bem complexa. Ele é formado basicamente pelos pulmões, as vias de condução, né, que são as fossas nasais, nasofaringe, a laringe, a traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? E que o pulmão, ele existe um mecanismo respiratório, né? O pulmão tem função de fazer controle da respiração, faz a ventilação e perfusão pulmonar e difusão de transporte de gases. Ou seja, ele tem uma função primordial dentro da nossa vitalidade, da nossa saúde, né? O câncer de pulmão cada vez mais está atingindo quem? Dentro do aspecto epidemiológico. Homens, justamente por causa de hábitos, né? Fumo. Apesar de hoje existir muitas mulheres que são fumantes. E o câncer de pulmão hoje em dia é uma situação alarmante. Existe uma campanha muito forte do Ministério da Saúde em cima da prevenção, né, e do controle. Porém, é o que mais vemos em noticiários, televisão, é cada vez mais o aumento e o índice de epidemiológico subindo cada vez mais do câncer de pulmão. Então, ou seja, como eu disse anteriormente, com mais de 1,2 milhões de novos casos a cada ano, é um tipo de câncer mais comum e o que mais mata no mundo. Surge, surge campanhas e outras doenças associadas ao cigarro, diminui a capacidade pulmonar e pode se tornar inviável uma cirurgia, né? Porque pulmão ele não é que nem outros órgãos. A funcionalidade dele nunca é a mesma quando se faz uma cirurgia ou quando acontece acidentes ou de alguma forma ou outra acaba reduzindo a capacidade pulmonar. Os principais sintomas são tosse, escarro com sangue, dor no tórax, falta de ar e inflamação nos brônquios. Sintomas esses característicos de outros tipos de doença. Um exemplo, Covid, tuberculose, né? São sintomas comuns. Mas por que vocês acreditam que o câncer de pulmão ele causa esses sintomas? Hein?
põe a cabecinha aí para pensar, pela proliferação celular. O pulmão ele acaba perdendo a sua funcionalidade, a função, né? Não consegue mais encher e esvaziar de forma concisa como era anteriormente depois do câncer. Os alvéolos pulmonares eles acabam se o que atrofiando, perdendo funcionalidade. Por isso surge tosse, escarro com sangue, porque se trata de uma ferida de grande extensão. A dor no tórax, porque se trata do pulmão que está localizado justamente na caixa torácica. A falta de ar, né? Fisiologicamente falando, óbvio que vai acontecer. E a inflamação dos brônquios. Tudo isso vai fazer com que essas pessoas elas sintam esse tipo de sintomas. O câncer de pulmão ele é um tumor caracterizado pela quebra do mecanismo de defesa natural do pulmão. Sabemos que toda a nossa parte do corpo ela tem um mecanismo de defesa, né? A partir de estímulos cancinogênicos ao longo dos anos, levando ao crescimento de novo, descrescimento de células de forma desorganizadas malignas. O câncer do pulmão é um tumor maligno que pode pegar desde a traqueia até a periferia do pulmão, né? Cabe salientar assim, vamos supor, um paciente ele tem câncer no, no, no baço ou no fígado. Ele pode ter câncer do pulmão? Pode, através do que? Da metástase. Esse câncer no baço ou no fígado, ele pode evoluir, vai crescer até atingir o pulmão. E a pessoa vai o quê? Ter câncer também de pulmão, por meio do que? De metástase, ou seja, uma forma irreversível daquele câncer. Aqui podemos ver o que? Um raio-x de uma pessoa que é portadora de câncer de pulmão, né? Podemos ver que uma radiografia, um raio-x desse, de uma pessoa saudável, ele não seria dessa forma. Não ia existir essas opacidade, essas partes brancas aqui, ó, né? Só que convenhamos que essa aqui não é a forma de diagnóstico mais eficaz para diagnosticar o câncer, mas seria um alerta comparando-se com os sintomas do paciente, né? Trouxe para vocês mais uma questão de curiosidade e aprendizado, ou seja, que associando isso a outros exames é uma luz para se fazer um diagnóstico preciso de uma pessoa, né, possível portadora do câncer de pulmão. Agora vamos falar um pouco do câncer de estômago. A fisiologia. Para falar, antes de aprofundar no câncer de estômago, vamos falar da fisiologia do estômago. Sabemos que o estômago, ele, ele é tudo dentro do nosso processo de vitalidade. Porque é lá que nós armazenamos o quê? Nossos alimentos, né? Ou seja, nada mais é lá um reservatório de transferência de controlada do quimo, que é o nosso bolo alimentar. Reações. Aqui voltando, ou seja, no estômago vai acontecer uma série de reações químicas dentro do bolo alimentar, né? Secreções como o ácido clorídrico, o HCl, né? Que acidifica o nosso bolo alimentar, para fazer com que o nosso corpo, né, consiga ingerir todo aquele alimento, chegando no intestino delgado, que vai acontecer aquela série de transformações que eu acredito que vocês saibam, né? Para poder absorver os nutrientes, e o que não for absorvido virá como bolo fecal, né? Ou seja, de forma resumida, a fisiologia do estômago, eu tô falando aqui que, né, o ácido clorídrico, como o nome já diz, é ácido, ele consegue fazer triturar, moer toda aquela bolo alimentar para a gente poder conseguir comer, né, metabolizar todo o nosso aquele bolo alimentar. Tudo isso tudo com o processo de que fazer o quê? De absorção, né? Fazer com que a gente consiga absorver os nutrientes, as vitaminas. Também temos o câncer de estômago quando o quarto tipo mais comum no mundo, né? É o segundo que mais mata. Eu falei no começo da aula que no Pará é o mais comum devido à nossa dieta, devido à forma de se alimentar. O sintoma mais comum do câncer de estômago é a perda de peso, a fadiga, a falta de fome, vômitos, náusea, desconforto abdominal.
Tem poucos dias que eu tive contato com um paciente, lá onde eu trabalho, que tem câncer de estômago. Gente, é muito triste. Tudo que aquele paciente ele come, ele tem a ânsia, né? As náuseas e ele vomita depois, porque o estômago dele não aceita mais. A parede estomacal dele está tão danificada que todo tipo de alimento, quando cai dentro do estômago dele, volta. Ou seja, o corpo dele já não recebe, não tem uma recepção adequada daquele bolo alimentar. Então é muito difícil para um paciente se manter estável quando ele tem câncer de estômago, câncer gástrico. Por quê? Porque a fonte vital de uma pessoa é a alimentação, a água, tudo que ele come ele não consegue mais absorver, né? A estrutura estomacal dele não é mais a mesma como quando de uma pessoa saudável, né? E o que causa o câncer de estômago? Fatores ambientais, como eu disse, né? A questão da alimentação, a dieta é o maior fator de risco. Claro que existem fatores também genéticos. Acho que vocês já viram falar muito sobre a bactéria H. pylori, né? Essa bactéria ela consegue provocar alterações na mucosa do estômago. Como é que essa bactéria ela age? A bactéria H. pylori ela tem a função, uma das suas funções, ele é de grudar dentro da parede do estômago. E sabemos que todo o nosso estômago ele é coberto por células, né? Essas células elas têm muco. A H. pylori, na hora que ela cola na parede do estômago, ela consegue quebrar esse muco. Esse muco ele sai aonde ela está. Aonde a bactéria se aloja não é mais coberto por muco. Então a parede do estômago fica exposta a ácido. Qual é o ácido? Ácido clorídrico. E cada vez mais, por isso que existe a úlcera gástrica. Quando uma pessoa tem H. pylori, ela tem o que? Úlcera. Por que ela tem úlcera? Por causa que o próprio suco gástrico ele vai abrindo cada vez mais o estômago, vai danificando cada vez mais a parede do estômago e causando uma úlcera, né? E a bactéria H. pylori ela consegue fazer isso. E essa úlcera ela pode transformar no quê? Nenhum câncer, devido ao que? Diversas ações ácidas dentro daquela região que é onde a H. pylori ficou e não tem mais muco, porque o muco ele serve para proteger a parede do estômago da ação do ácido clorídrico que todos nós temos. Aí como a bactéria ela provoca isso, ela danifica o muco que fica na parede do estômago, a parede ela fica totalmente desprotegida, fazendo com que a ação do ácido clorídrico danifica a célula e essa parede estomacal não protegida pelo muco vai cada vez mais sofrendo replicações celulares, até que chega um tempo que se transforma num câncer. E como é a alimentação? Quais são os alimentos que provocam? Quais são a cultura alimentar das pessoas que faz com que isso surja? Vamos pontuar algumas aqui. Alimentação pobre em carne, peixe, vitamina A e D. O alto consumo de alimentos difamados, enlatados, corante, conservado, sal, são fatores de risco para esse tipo de câncer. A mal conservação dos alimentos, ou seja, alimentos que ficam expostos a agentes infecciosos como bactérias, né? Aí aqui está escrito, algumas regiões brasileiras onde os alimentos não são mantidos em geladeira, a sua conservação é ruim. O número de casos de câncer no estômago aumenta significativamente. Ou seja, feiras. Sabemos que no Pará existe o quê? Muitas feiras. E a gente consome, né, esse tipo de alimento. Às vezes a gente tem uma diarreia, uma infecção intestinal, não sabe por quê. Algumas doenças pré-existentes também podem ser fatores de risco para o tipo de câncer, como que a anemia perniciosa, lesões precursoras, como que a gastrite, atrofia, né? H. pylori não pode causar gastrite, não pode causar uma úlcera. Pois é, isso são fatores de risco para o surgimento do câncer. A ingestão de água proveniente de postos com alta concentração de nitrato, né? Que está relacionado ao maior índice de tumores gástricos. Fumante que ingere bebidas alcoólicas, tudo isso são fatores que são de alto risco para a proliferação do câncer. Aqui eu estou mostrando para vocês a classificação de câncer gástrico avançado. Só por questão de conhecimento.
Como podemos ver o tipo 1 aqui, o polipóide. Olha como é a estrutura desse câncer. Também temos o tipo 2, o cerado com bordas bem delimitadas, né? H. pylori, um exemplo, pode causar esses tipos de câncer do tipo 2. Temos o tipo 3, que é o cerado infiltrado, que além de ele não ter uma borda muito regular, porém ele começa a disseminar por demais regiões teciduais da mucosa. E temos o infiltrado difuso, que é o quarto tipo, né? Olha como ele é, ou seja, ele pega toda a parede do estômago. Para vocês entenderem, aqui para vocês melhor entenderem, ó, o câncer. Se uma bactéria, vir e se alojar aqui nessa parte aqui que está escrito aqui, ó, o que pode acontecer? Por exemplo, H. pylori vai deixar descoberta a região, né, que é coberta por muco, sabendo que essa região que sadia, ela é recoberta por muco, a região onde não tem H. pylori, onde não está vermelha. Porém, se a bactéria vir e se alojar no tipo dessa região, pode vir a cometer, né, a exposição da parede do estômago e, consequentemente, um possível câncer diante das condições ambientais e alimentares dessa pessoa. Aqui podemos ver uma fotografia digestiva também, com uma característica do câncer. Esse câncer aqui é aquele que eu falei anteriormente, né? É o difuso, é o quarto tipo. Enquanto existem uns outros que é os ulcerativos, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o tipo 2. Ulcerado com bordas bem delimitadas. Aí o que é que vocês observam na outra figura? Esse aqui. Ulcerado com bordas bem delimitadas, né? Aí aqui ficamos com essa imagem. Por enquanto, vou mandar só esses 30 minutos de aula. Vamos falar ainda do câncer de fígado, colo retal e o de pele, que é de suma importância, e o de colo, né, do útero, para não ficar muito pesado a vocês. Desses cânceres que eu falei, eu vou mandar uma atividadezinha para que podemos fazer uma discussão adequada sobre o mesmo, tá? Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e até sábado e domingo, que eu vou mandar atividades e novos vídeos. Tchau, gente. Obrigadão pela atenção de vocês. Beijo. Qualquer dúvida pode me perguntar. Estou disponível a todos vocês.